Muito bom. Uma boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar da Curaprox Academy no dia de hoje. Para nós é uma honra muito grande recebê-los para que a gente possa estrear agora nesta nova ferramenta da Curaprox Academy através do Zoom, onde teremos aqui um bate-papo sobre uma odontologia viável pós-Covid, né? Eu quero fazer um agradecimento a todos vocês que dedicaram esse espaço, esse momento com a gente aqui, para que nós pudéssemos apresentar um trabalho que a gente vem realizando já há um bom tempo. E eu vou pedir encarecidamente que todos vocês, apesar que o Maurício tem o comando para isso, mutar os microfones, né? O vídeo, se também quiserem deixá-los fechado, para que a gente possa também até ver a expressão de vocês, é sempre interessante, mas de qualquer maneira, o que é mais importante é mutar os microfones, né? Eu peço a gentileza que evitem possivelmente reproduzir o material, né? Fazer cópia, vamos até colocar um slide sobre isso, para que a gente possa não ter essa interferência, de repente, de um material talvez ser divulgado, mas esse material vai ficar gravado, posteriormente a gente vai trazer essas informações para vocês de alguma forma publicada, enfim, uma live publicada em nosso canal no YouTube, mas enfim. E, então, esses slides, como o Maurício falou, eles vão ter uma apresentação, uma apresentação onde o canto superior direito vai ficar liberado para que vocês posicionem as imagens, né, das câmeras que vocês estão observando, as pessoas que estão participando. O canto superior direito, assim, não vai atrapalhar a leitura e nem as imagens que a gente vai apresentar. Vou pedir a gentileza de vocês fazerem as perguntas pelo chat. Vocês sabem que na barra superior aí do Zoom ou superior, dependendo do sistema do computador que vocês estão utilizando, tem um chat que vocês, por gentileza, depositem ali as perguntas e nós teremos um tempo no final da apresentação para que a gente possa respondê-los. Vamos filtrar algumas, evidentemente, já me peço desculpas porque talvez não tenha condições da gente responder a todas, mas com certeza aquelas que talvez forem sendo formuladas, com certeza poderão ser respondidas durante a apresentação e também aquelas que não forem respondidas, a gente vai fazer, então, passar a resposta para vocês dentro daquilo que a gente, logicamente, tiver o conhecimento sobre o que for perguntado, né? Também teremos uma surpresa a todos os participantes que estão aqui, como sempre, né? Nós vamos fazer um convite no final da nossa apresentação aos cirurgiões dentistas. Lembrar que esta live, este webinar que nós estamos realizando hoje, foi feito por mim, Mário Giorgi, que sou clínico cirurgião dentista, há 38 anos exercendo a profissão da odontologia, e confesso a vocês que a melhor apresentação que eu tenho é falar que eu sou cirurgião dentista. E que, de fato, a gente trabalhou para preparar esse material há uns 2 meses que a gente comentou. O Maurício me cutucou, porque nós estávamos numa situação complicada, saber exatamente o que poderíamos, como deveríamos agir no atendimento aos nossos pacientes. E foi aí, então, que diante dessa minha apresentação, que o nosso trabalho foi feito de um clínico para um clínico. Aliás, a 4 mãos, 2 clínicos para um clínico. Você, colega, que de repente trabalha sozinho no consultório, que é a grande maioria dos colegas cirurgiões dentistas, outros têm até uma auxiliar, outros têm uma recepcionista, né? E quem trabalha numa clínica, talvez tenha outros colegas e também outras pessoas auxiliares, uma ASB, uma TSB, enfim, né? Então, Mauricião, prazer muito grande estar aqui com você hoje e dividir esse espaço contigo. Claro. Antes de mais nada, boa noite a todos. Para aqueles que entraram depois, a gente não conseguiu dar ainda os boa noite. Mário, é um prazer enorme poder estar aqui, dividir com você esse momento. Realmente, foram aí vários dias, né, em cima, né, desse assunto. E é bem isso que o Mário acabou de comentar, né? Que tudo começou nós dois conversando um pouco e um perguntando para o outro, mas e aí? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos voltar? Como é que nós vamos retomar o consultório? Você está seguro do que você vai fazer? E foi aí que a gente teve, né, a ideia, falou, então vamos atrás, vamos tentar
entender melhor tudo que está acontecendo e quais são, né, os verdadeiros caminhos que a gente pode seguir, né, para essa retomada, né, do consultório. Uma coisa que eu acho que é muito importante, o Mário ele falou, mas eu vou confirmar, ressaltar isso, é que nós somos 2 clínicos, né? Nós não temos formação nenhuma em microbiologia, nós não somos infectologistas, não somos nada disso. Porém, nós sabemos exatamente a rotina de consultório. E muitas vezes, né, a gente acabava vendo algumas recomendações e cheguei no consultório para fazer alguns atendimentos de urgência, poucos deles que eu fiz aí nesse tempo todo, e eu via que a rotina do consultório às vezes dificultava determinado procedimento. E aí a gente pensou em cima disso, tentar entender melhor aí quais eram os caminhos que a gente podia adquirir. Não é isso, Mário? Muito bom. Vamos em frente, Maurício. Pode passar o slide. Bom, como eu havia ressaltado, então, só para que não haja problema em relação à questão do material didático, nós vamos nos colocar à disposição para transmitir tudo isso para vocês. Esse material foi construído há mais do que 28 lives que nós assistimos, há informações de todas as redes sociais, assistimos informação de N professores, infectologistas, microbiologistas, pessoas que, na realidade, têm nome na odontologia, inclusive, sobre biossegurança. E por que nós fomos buscar essa informação? No primeiro momento, nós fomos surpreendidos com a chegada do Covid, né, aqui no Brasil, e a partir do dia 26 de fevereiro, que foi o primeiro paciente contaminado, no dia 15 de março, nós entramos num processo de isolamento, né? Tivemos que interromper N atividades, inclusive as nossas odontologia, em especial, logicamente, sugerindo que nós atendêssemos situações de urgência e emergência, mas que, de certa forma, isso nos afastou um pouco. Pode passar, Maurício. Maurício, tem o controle do passar o slide, por isso que eu vou ficar pedindo a ele que passe os slides. Vamos lá, Maurício. Então, foram N trabalhos que nós lemos, várias referências, buscamos, as referências todas vão estar depois do final da apresentação, buscando entender, traduzir, compreender, e troca dali, troca de lá. O que de fato aconteceu é buscar a referência que nós precisávamos para construir essa apresentação. Pode passar. E com isso, a gente se sentiu numa situação estou perdido. Essa imagem foi muito boa, porque vê o dentista ali com uma bagagem imensa de informações e muitas situações, exemplos de N técnicas, de possibilidades, de recursos, muito louvável, trazida por vários colegas na tentativa de criar possibilidades de atendimento com aerossóis, enfim, com estratégias, com até capacetes, né? Parecíamos nós iríamos nos transformar em astronautas. Isso, de certa forma, confesso a vocês que, num primeiro momento, me assustou o Maurício, porque a gente ficou um pouco perdido de dizer, meu Deus, a odontologia acabou, né? Eu vou ter que me aposentar agora, pelo menos para mim, né? E a gente, como ama e agradece todas as possibilidades de vida que a gente tem, nós ficamos numa situação extremamente preocupante naquilo que a gente estava acompanhando. Pode passar. Diante disso, Maurício, passando? Isso. Nós estamos agora vivendo uma situação de ontem, foi anunciado pelo governo do estado, a questão da flexibilização em relação às atividades, né? Então, veja que, de fato, nós vamos retomando as atividades econômicas e, dentro delas também, logicamente, talvez até a questão de retomarmos os nossos atendimentos, os nossos tratamentos eletivos, né? Apesar de que nos protocolos sanitários nada foi ainda citado em relação à odontologia. Mas, na realidade, nós não estamos proibidos de atender. Em nenhum momento foi dito cirurgião dentista não pode trabalhar, não pode atender. Evidente que nós não tínhamos, talvez, ainda o acesso aos EPIs necessários e talvez não tínhamos o conhecimento ainda da segurança a ser realizado o procedimento que determinasse um preparo cavitário, uma utilização de uma autorrotação na produção dos aerossóis. Pode passar, Maurício. E aí, o que a gente sempre busca, né? Vamos juntos.
Vamos juntos encontrar uma possibilidade, uma solução, uma alternativa, né? Porque muita coisa ainda está por ser respondida, né? Talvez essa odontologia viável, ela já a partir de agora, aliás, ela vem sendo. Nós estamos vivendo situações hoje na questão de número de casos, né? E que nós sabemos da capacidade do sistema de saúde em absorver esses doentes em funções da UTI, na unidade de terapia intensiva dos hospitais, principalmente rede pública, né? E a gente sabe que no atual balanço que foi feito, parece que esses casos começaram a diminuir, mas isso não significa que não teremos que tomar os cuidados devidos e que amanhã sairemos todos atendendo todo mundo, abriremos a nossa agenda de uma forma a atender de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, porque essa, infelizmente, não vai ser uma realidade nesse primeiro momento. Por isso que eu quero convocar você, colega, que está nos assistindo, de dividir com a gente essa situação de montarmos estratégias, a logística de atendimento. Nós vamos ter que ter uma palavra-chave que nós vamos falar a live toda, que é o comprometimento. Comprometimento, o bom senso, para que a gente realmente consiga fazer os nossos procedimentos com segurança. Pode passar, Maurício. Então, a gente sabe que a odontologia ela tem uma construção de uma pirâmide de evidência científica. E o que a gente tem, na realidade, diante de todos esses artigos que a gente viu, nós não temos um N de trabalhos que, de repente, afirmam, né? Existem hipóteses, várias situações, no mundo todo está se pesquisando algumas coisas anteriormente, a questão hospitalares, mas agora de odontologia a gente começa a ter alguns artigos interessantes, mas que, de fato, ainda a gente tem muita pergunta a ser respondida. E que a gente começa a perceber que, às vezes, um artigo fala uma coisa, o outro fala outra, mas que, na realidade, com o passar do tempo, a gente percebe que as respostas estão acontecendo e que, de certa forma, a gente vai criando uma rotina de atendimento com mais segurança, né? E, pelo menos, embasado cientificamente para que a gente possa ter essa segurança necessária. Pode passar, Maurício. E aí, vamos abrir uma luz, né, Maurício? Começa a iluminar para nós o caminho. E na verdade, tudo começa com essa nota técnica da Anvisa, né? Todos os princípios, né, neste momento de Covid e nesse momento em que novas formas de atender estão sendo elaboradas, para nós aqui no Brasil, tudo isso se inicia através dessa nota técnica da Anvisa. Porém, existe uma coisa muito interessante da gente prestar atenção na nota técnica da Anvisa. Que essa nota técnica ela foi idealizada para os casos suspeitos ou confirmados de Covid. Ou seja, a nota técnica da Anvisa ela estabelece processos para que você possa atender os pacientes, mas quais pacientes? Exatamente aqueles que estão positivos para a doença Covid-19 ou, pelo menos, aqueles que têm os sinais clínicos da doença. Ele pode, né? Você não precisa obrigatoriamente ter um teste positivo, mas se você tem os sintomas da doença, você tem que ter um atendimento diferenciado. Então, isso é o que nos chamou mais atenção para que a gente pensasse um pouco além dessa nota técnica da Anvisa. Por quê? Porque agora nós estamos prestes a retornar aos atendimentos para os procedimentos eletivos e não mais apenas os de urgência e emergência. E a recomendação é que a gente, óbvio, faça esses atendimentos justamente para os pacientes que são assintomáticos, aqueles pacientes que não foram testados como positivos para a doença e também que não tenham nenhum sinal clínico da doença. Só que a nota da Anvisa ela não prioriza isso, ela não faz nenhuma recomendação sobre esses pacientes. E uma coisa muito importante é que nessa nota técnica da Anvisa, apesar dela não fazer nenhuma consideração a respeito desses pacientes assintomáticos, ela deixa muito claro, né, que você tem que dividir bem
no seu atendimento pacientes contaminados de pacientes assintomáticos. Então ficou uma certa lacuna aí. E foi diante disso que a gente acabou se debruçando no que existe hoje de literatura a respeito do assunto. Lógico que isso aqui eu acho que nesse momento, até talvez seja pretensão muito grande nossa de querer ensinar alguma coisa sobre Covid-19 para quem está nos acompanhando, né, no sentido da doença propriamente dita, mas alguns detalhes são importantes a gente lembrar nesse momento, né? Principalmente na questão de sintomas. Por quê? Porque o que vai nos nortear, num primeiro momento, para saber como que eu vou fazer o atendimento desse meu paciente, é saber se esse paciente realmente ele tem sintomas ou não tem sintomas da doença. Se ele tem sintomas, o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir exatamente o protocolo que a Anvisa colocou. Se meu paciente tiver algum sintoma da doença, ou óbvio, se ele ligar para mim e falar assim, olha, eu estou morrendo de dor de dente, só que eu estou contaminado, eu fiz o teste, eu estou contaminado, está aqui, ó, eu tenho o teste, está contaminado, só que eu estou morrendo de dor de dente. Nós vamos atender esse paciente? Claro que vamos atender. E aí, o que nós temos que fazer? Exatamente o protocolo da Anvisa, aquela nota técnica da Anvisa. Então, a nota técnica da Anvisa, gente, eu não vou ficar repassando ela aqui, porque basta você pegar a nota técnica e ler do começo ao fim. Agora, e o paciente que não está sintomático? Né? Aí sim, nós vamos ter que entender um pouquinho melhor. Quais são esses sintomas, então? O paciente, ele não pode estar com uma temperatura corpórea acima de 37,8 graus Celsius, ou seja, né, se ele já está com um quadro febril, isso já nos preocupa, isso já nos indica que talvez ele seja um paciente portador da Covid-19. Se ele tiver tosse seca, falta de ar, perda de paladar, perda de olfato, todos aqueles sinais clínicos que a gente já cansou de ouvir aí pela televisão, pelos meios de comunicação. Tá? Então, esse início aqui é só para a gente relembrar bem esses sintomas, porque eles vão ser fundamentais na hora que o nosso paciente nos liga para marcar um retorno. Né? Olha, eu estou querendo retomar meu tratamento. Aí eu tenho que saber exatamente como é que ele está, se ele tem algum desses sintomas ou não. Lógico que a gente precisa lembrar, gente, que existem as principais vias de contaminação e os riscos de contaminação. Quais são as vias de contaminação? Também isso já foi amplamente divulgado pelas mídias, é lógico, né? Que a via de contaminação são as mucosas. Boca, olhos e nariz. Essas são as vias de contaminação. E os riscos? Os riscos vêm da onde? Normalmente de instrumental contaminado, gotícula aerossol, superfície contaminada, equipamento contaminado, lixo contaminado, enfim, né? Tudo aonde você possa ter a presença do vírus. Esse é o risco. E aí a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Por quê? Porque efetivamente a gente começa a perceber que essa é uma doença que ela tem muito a ver com o nosso comportamento. Porque uma vez que eu não coloco as mãos na boca, no meu olho e no meu nariz, eu diminuo absurdamente a chance de ser contaminado. Se eu não ponho a mão na boca, nos olhos e no nariz, sobra o quê para eu ter contaminação? O tal do aerossóis, os aerossóis. Que nós vamos fazer uma explicação à parte desses aerossóis mais no final da aula, porque os aerossóis merecem sim alguns comentários em cima do que a gente leu em termos, né, de trabalhos, de artigos científicos. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. E é óbvio que muitos de vocês que estão nos acompanhando devem ter essas mesmas perguntas, que foram as perguntas que eu e o Mário nos fizemos logo no começo, né? Quer dizer, poxa, mas e aí, gente? Será que eu vou me contaminar mesmo? Nós temos chance de se contaminar retornando ao trabalho? Claro que temos. Só que eu vou dizer para vocês, e eu escutei isso de uma infectologista numa conversa, numa das lives que a gente assistiu, e eu achei realmente muito interessante a colocação dessa infectologista. Perguntaram para ela se nós dentistas tínhamos chance de nos contaminar nos atendimentos. E ela respondeu, claro que vocês têm. Só que vocês estão muito mais suscetíveis a se contaminar quando vocês vão no supermercado do que dentro do consultório.
Porque no supermercado, você não usa EPI. No consultório, você usa EPI. Se você fizer um mínimo de procedimentos no consultório, pensando na doença, a chance de você se contaminar talvez seja menor do que indo no supermercado e indo na padaria. No supermercado, na padaria, enfim, no comércio como um todo, eu não tenho controle perante os outros. Eu só tenho controle a mim. No consultório, eu tenho controle no que eu faço e nós vamos controlar o que os nossos pacientes e os nossos colaboradores também fazem no seu dia a dia, justamente para diminuir a chance de você se contaminar. A outra pergunta, né? Mas eu não posso contaminar os meus pacientes? Claro, mais uma vez, se você usa EPIs de forma correta e se você fizer todo esse conjunto de ações que nós vamos, né, começar a desenvolver aqui, a chance de você poder contaminar o seu paciente diminui muito. E a chance de contaminação cruzada também vai diminuir absurdamente. Diga de passagem, né, contaminação cruzada, gente, nós somos expert nisso, em evitar contaminação cruzada. Porque desde o aparecimento do HIV, desde o aparecimento, né, da hepatite, quando a gente começou a entender melhor a hepatite e tudo mais, nós controlamos absurdamente dentro do consultório contaminações cruzadas. Odontologia tem um nível de biossegurança altíssimo. Basta a gente seguir muitos princípios que já são normais, que muitos de nós já seguem, com alguns pequenos detalhes, com é um pouquinho a mais só que nós precisamos para que a gente consiga fazer esses controles. Então, depois que a gente começou a realmente pensar um pouco em cima dessas questões, a gente começou a ficar até um pouco mais, entre aspas, né, tranquilos, né? No sentido assim, poxa, não, realmente dá para fazer e dá para ter uma odontologia tranquila. Agora, eu pergunto para vocês aí que estão nos acompanhando, né? Como é que vocês abordam os seus pacientes? Principalmente, se o seu paciente... como é que você aborda um paciente? Você aborda um paciente como se ele fosse HIV positivo? 100% das vezes? Você aborda seu paciente como se ele fosse portador de hepatite? Todos os pacientes que entram no seu consultório, você encara esse paciente como se ele fosse realmente um portador de hepatite? A pergunta, talvez, que é mais importante, todos nós atendemos os nossos pacientes e encaramos esses pacientes como se todos esses fossem portadores de tuberculose pulmonar? Eu vou dizer para vocês, gente, que não. Na questão do HIV, na questão da hepatite, pode até ser que a gente encare todos os pacientes como sendo portadores dessa doença. Já para todas as outras doenças, né, que têm envolvimento respiratório, normalmente nós não prestamos muito atenção. E olhem só esse quadro que tem aqui, e nós temos aqui, ó, tuberculose, é um índice, uma porcentagem de 13%. É um índice alto que nós temos de pacientes que eventualmente poderiam ser portadores de tuberculose. Quantos de nós, até o aparecimento do Covid, usávamos algum tipo de máscara, considerada N95 ou PFF2, que é a máscara idealizada para esse tipo de paciente? Por que não? E por que nós não usamos e por que isso às vezes não é tão importante? Porque uma coisa que tem muito a ver e que a gente precisa prestar muita atenção é que nós precisamos ter uma boa anamnese. E se a gente faz uma boa anamnese, você já filtra boa parte desses pacientes. A própria nota técnica da Anvisa, ela diz isso, que você não precisa obrigatoriamente atender todos os pacientes como se eles fossem portadores do Covid-19. Desde que você faça o quê? Uma pré-triagem, um pré-atendimento nesse paciente, onde você consiga identificar através dos sinais clínicos desse paciente se ele, porventura, possa ter a doença ou não. Então, gente, na verdade, nessa questão aqui, nós não temos a obrigatoriedade de encarar todos os pacientes como se eles fossem realmente portadores do Covid-19. Isso já nos deixa um pouco mais tranquilos para atender, né? Porque basta você seguir alguns protocolos, alguns processos, né? Começando por onde? Começando por uma anamnese muito bem feita. Aqui, ó, nós temos um artigo
do pessoal de Taiwan, onde eles mostram, né, e isso vem já de quando houve, né, o surto de gripe aviária, né, e eles mostram que uma coisa muito importante hoje nos hospitais, o que é? É você fazer o pré-atendimento dos pacientes que chegam para o hospital. E vamos pensar, gente, não é 100% do paciente que chega no hospital que ele chega por conta do Covid-19. Hoje, se eu tiver uma dor de barriga, se eu quebrar um braço, se eu tiver qualquer problema, eu tenho que ir no hospital. Se eu estiver infartando, eu vou para o hospital. Chegando lá, o que o hospital hoje ele faz? Todos os hospitais estão trabalhando dessa forma, né? Você tem um pré-atendimento que muitas vezes é fora do ambiente do hospital. E aí, nesse pré-atendimento, você responde uma série de questionários, você tem lá toda uma anamnese, é checado sua temperatura, muitas vezes checa condição de oxigenação, e aí, se você tiver positivo para o Covid ou suspeita do Covid-19, você vai ser direcionado para uma ala específica do hospital para atender pacientes contaminados que estejam suspeitos do Covid-19. Já, se você não tiver nenhum sinal clínico da doença, você vai ser direcionado para uma outra ala do hospital, que são os ambulatórios normais. E aí você vai fazer o seu atendimento normal. Isso foi muito bem descrito aqui pelo esse pessoal de Taiwan. Inclusive, eles colocaram lá o croquis do hospital onde eles trabalhavam, etc. e tal. E isso está na nota técnica da Anvisa, gente. É que nós, como dentistas, nós tivemos, né, talvez o péssimo hábito de pegar a nota técnica e ir direto na nossa área. Mas se você começar a olhar a nota técnica lá do começo, o que nós vemos? Isolamento. E aí eles dão justamente essa orientação. Áreas específicas para pacientes com suspeita ou contaminados pela Covid. Essa área pode ser um quarto, uma enfermaria, uma área. Lógico que no nosso consultório, nós não temos uma estrutura tão grande para você poder ter duas, né? A não ser que você tenha uma clínica muito grande que você possa fazer isso. Normalmente, nós não temos isso. Mas a gente tem que ter em mente isso, que você tem que diferenciar o atendimento do paciente que é suspeito de ter a doença e o paciente que não está suspeito de ter a doença. E aí, olha que interessante na nota técnica da Anvisa, tá? São páginas 17 e 18, e fala assim, ó, imediatamente antes de entrar no quarto, né, ou na enfermaria, ou nessa área de corte, né, que é justamente a área que foi reservada para os casos, né, aqui do Covid-19, né, tem que ser disponibilizado condições para a higiene das mãos, né, álcool 70, não sei o que e tal, e EPIs apropriados, conforme descrito no documento. Ou seja, só quando o pessoal da área de saúde vai ter contato com alguém que é suspeito da doença, é que ele se paramenta para o Covid-19. Então, você não precisa ter a mesma paramentação para todos os tipos de pacientes. Por isso que uma anamnese prévia, ela é fundamental na hora de você pensar no atendimento do seu paciente. E aí eles ressaltam, né, que a necessidade do uso racional do EPI no serviço de saúde. Por quê? Porque é um recurso finito e nós estamos vendo na pele o que significa recursos finitos de EPIs. Né? Se você tentou comprar avental, máscara N95 e assim por diante, você vai ver que o preço está indo, né, nas alturas, porque é lógico, né? É lei da oferta e da procura, não tem como. E nesse momento, está todo mundo procurando os EPIs. Por isso que nós temos que fazer um uso racional. Usar o EPI específico para aquela situação, quando aquela situação nos pede isso. Em outras situações, a gente tem que usar EPIs, claro que nós temos, mas talvez não exatamente desta forma. Então, não é a mesma forma de atender todos os pacientes. Aqui está o croquis desse hospital que eu estava comentando, aonde nós temos aqui a parte externa do hospital, onde é feita uma estação de triagem. Os pacientes que forem positivos ou que forem diagnosticados, né, através dos sinais clínicos com possível doença, eles vão para a ala isolada, a ala vermelha. No meio, nós temos aqui
a ala amarela, aonde você tem ainda uma dúvida do seu paciente, se ele está contaminado, se ele não está, é uma fase de transição, e uma vez que você consegue identificar que esse paciente não tem, né, e provavelmente ele não é portador da doença, ele vai para a ala verde do hospital. Na ala verde do hospital, é justamente a ala aonde médicos, enfermeiras, com todo mundo que trabalha, eles não andam todos paramentados como se estivessem atendendo pacientes contaminados, muito pelo contrário. Lógico que a imagem não é bem essa dessa moça aqui, dessa enfermeira ou dessa médica, né? Não sei se é enfermeira, médica, enfim, mas com esse paciente. Óbvio que, no mínimo, né, hoje no hospital, não se anda dentro de um hospital sem máscara. Sem sombra de dúvida que não. Mas que tipo de máscara? Na área verde, na ala verde do hospital, máscara cirúrgica, não é uma N95. Por quê? Porque o ambiente nem necessita disso. Os pacientes não estão contaminados, ou pelo menos a suspeita de que esses pacientes não estejam contaminados. E o médico, óbvio, ele fica numa distância do paciente menor do que os 2 metros, menor do que 1 metro. Né? Tudo bem que ele não está tão perto da boca como nós estamos, mas ele está, sim, muito próximo. Então, a gente tem que entender um pouco isso para não ficar uma loucura na questão, né, dos nossos EPIs. E vejam, gente, eu vou até aproveitar para adiantar uma coisa, né? EPI é uma parte do processo. Existem várias outras coisas importantes e tão importantes quanto o EPI. Você precisa ter o conjunto de tudo. Não adianta você só ter EPI e não fazer mais nada no seu consultório, na forma de atender, na agenda e assim por diante. Porque daí o EPI só vai proteger você. EPI se chama, né, equipamento de proteção individual. EPI, ele não está ali para evitar contaminação cruzada. A contaminação cruzada, você não evita usando EPI correto. Você evita a contaminação cruzada quando você se comporta da forma adequada dentro do ambiente de trabalho. Né? E aí, gente, vejam isto, porque isto aqui é uma coisa que a gente vai ter que pensar um pouquinho no nosso dia a dia de consultório. Vocês vão ter que repensar um pouco o consultório de vocês para tentar identificar quais são as áreas vermelhas ou com maior risco de contaminação do seu consultório, quais são áreas intermediárias e quais são, eventualmente, áreas verdes do seu consultório. Isso é muito importante. Cabe a nós agora pôr a cabeça para pensar e tentar identificar isso. Por quê? Se eu estou numa área vermelha, numa área contaminada, eu tenho que ter EPI adequado para aquela região. Se eu atender um paciente com suspeita de Covid numa área do consultório, em hipótese nenhuma, eu vou poder sair com o meu EPI e ir para uma outra área. Eu não posso sair do meu consultório aqui e ir para a sala de espera, trajando, né, todo o meu EPI se eu acabei de atender um paciente, principalmente se esse paciente for suspeito, né, de ter Covid. Lógico que não. Por quê? Porque você vai levar a contaminação de um lado para o outro. Isso já existia. Óbvio que já existia. Mas nós não dávamos muita importância para isso. Né? Então, nesse momento, esse desenho do consultório, um croquis do consultório, com essas identificações, eles se fazem muito necessários. Esse aqui é o meu consultório, onde eu tenho, né, 2 salas de espera, 2 salas de atendimento, uma esterilização, eu tenho 2 mini escritórios para o paciente assinar um cheque, você discutir lá o orçamento, o planejamento, enfim, né? Copa, sala de espera e banheiros. Uma coisa muito importante, gente. Banheiro é considerado uma área de alto risco de contaminação. Por quê? Porque as pessoas tocam em todas as superfícies do banheiro. Né? A gente não tem ainda certezas, através de trabalhos científicos, mas, né, a suspeita de que as fezes contêm muitos vírus. Não se sabe se esses vírus são realmente viáveis ou não, mas um aerossol, né, produzido pelo vaso sanitário, ele pode eventualmente contaminar mais o banheiro, né, do ambiente. Então, o banheiro sempre tem que ser considerado como uma área contaminada. Tá? E esses triângulos são pontos do álcool em gel. E o ponto de álcool em gel é fundamental. Por quê? Porque o paciente, quando ele passa de uma área para outra, obrigatoriamente ele vai ter que fazer higienização das mãos.
Então você tem que repensar muito como que você vai fazer no seu consultório para que esse paciente ele fique constantemente fazendo higienização das mãos. Aqui está o consultório do Mário, aonde também consultório, escritório, sala de espera, copa, banheiros. E uma coisa muito importante, e aqui no dele está fácil de entender, né? Ele tem uma sacada, ele tem uma varanda aqui, com uma porta de correr, aonde ele consegue prever o quê? O fluxo de ar do consultório. Por quê? Porque para você dissipar os aerossóis, é muito interessante que você entenda para onde vai, né, o ar do consultório, qual é a dinâmica disso, para que você possa fazer com que esses aerossóis fiquem menos concentrados no seu consultório. Então, a gente tem que realmente começar a olhar de novo, né, olhar de outra forma o consultório para tentar fazer essas análises. Tá? Maurício, e que cada um agora faça o desenho do seu consultório, né? Que faça o seu croquis, né? Exatamente. Isso aponta exatamente a preocupação que a gente teve para saber exatamente quais os espaços que a gente tem que transformar, né? Na necessidade, um pouquinho sobre isso também, né? E saber os checkpoints, né? De álcool gel, enfim, de álcool em gel para poder higienização de mãos e tudo mais, né? Exatamente. Exatamente. É assim, lógico que não precisa ser bonitinho que nem tá aqui, né? Óbvio que, né? Mário, quando eu pedi para você, né? Quando a gente falou, né? Vamos colocar o croquis, o Mário desenhou numa folha sulfite para mim. Lógico que, né? Não é nada disso. Você pode fazer, não precisa ter escala, não precisa ter nada disso. Basta você ter as estruturas, as salas, o que vai de uma sala para outra, para que você possa fazer, né, esse exercício mental aí, né? De como você vai disponibilizar o álcool em gel, enfim, e como é que você vai poder transitar pelo seu consultório. Tá? Muito bem. E uma coisa que a gente não pode esquecer, eu já falei lá no começo, né, é que o paciente não nos procura por conta da doença Covid-19. Ele está nos procurando porque ele precisa de atendimento odontológico. Então, a chance que eu tenho de pegar um paciente que esteja com a doença numa fase assintomática é menor, e é muito menor do que num hospital. O hospital, grande parte de quem está procurando hospital hoje está procurando por conta da doença, né? Ou porque ele acha que ele está com a doença. Nós somos justamente o contrário. Tá? Isso é importante da gente entender. E aí a gente começa com o que a gente conseguiu colher de dados, né, a respeito de toda a pandemia. Esse é um trabalho muito importante, é um site que faz um monitoramento preditivo da doença. Através de modelos matemáticos, eles vão colocando, né, qual é a provável data para que o problema ele seja controlado e assim por diante. E aí a gente sabe que toda a pandemia ela tem um surto, uma aceleração, ponto de inflexão, fase de desaceleração e término. Pelo que indicam os dados, né, do estado de São Paulo, né, porque como eles estão para fazer a reabertura agora, né, fazer um relaxamento da quarentena e tudo mais, eles postaram alguns dados, alguns gráficos, né, e pelo que os dados mostram, né, nós já passamos a parte de surto, a parte de aceleração. Nós não conseguimos ver exatamente a fase de desaceleração, mas o que é muito claro no gráfico que eles nos mostram, né? Que parece que a gente conseguiu sim abaixar a curva e fazer uma curva muito menos acentuada. E nós estamos provavelmente entrando no ponto de inflexão. E isso faz com que as autoridades sanitárias, né, no estado de São Paulo, elas tenham essa ideia de flexibilizar, né, neste momento a quarentena. Tá? Por fases, é toda uma coisa muito bem pensada, controlada, mas enfim. Né? E aí aqui, ó, uma comparação do Brasil com o mundo, e é lógico, né? Se eu tenho poucos dados, eu fico mais debilitado para eu poder fazer, né, tentar identificar quando que o processo vai acabar e tudo mais. Né? Tanto que pelos dados que nós tínhamos no início do Brasil, e isso aqui foi de 30/4, né? Nós tínhamos o quê? Que talvez
em setembro a gente conseguisse controlar a doença, muito antes do que no mundo. Mas isso era por quê? Por falta de dados. Conforme vai aumentando o banco de dados, você vai tendo, lógico, uma previsão muito mais acertada. Né? Tá? E aí eu quero só rapidamente comentar a respeito da transmissibilidade da doença. Por quê? Porque ainda a gente vê muitos colegas achando que, infelizmente, isso aqui é apenas uma gripezinha, né? A gente não precisa se preocupar tanto, nós já passamos por coisas parecidas e tudo mais. Né? Toda a transmissibilidade, né, dessas doenças ela é dada pelo um número R, onde é o número médio de novas transmissões. Uma pessoa pode transmitir a doença para quantas outras? Uma infecção, para ser autossustentável, esse número já tem que ser maior do que 1. Ele sendo maior do que 1, ela vai progredir sozinha. Se você não fizer nada, ela vai aumentar. Né? Se for menor do que 1, ela some naturalmente. Só para a gente ter uma ideia, tá? H1N1, a transmissibilidade da doença do H1N1, e já foi um surto, né, isso, era de 1,25, ou seja, uma pessoa conseguia contaminar 1,25 outras pessoas. Já o SARS-CoV-2, você tem uma transmissibilidade de praticamente 3, ou seja, uma pessoa contaminada, ela pode passar a doença para outras 3 pessoas. E isso faz com que o surto seja realmente muito grande. Por isso, de todo o cuidado que foi adotado até o momento, e aí a gente acompanhou a Itália, a gente aprendeu com vários países a respeito de tudo isso. Tá? Mas o que é importante? Por que esse R é tão alto para o SARS-CoV-2? Porque eu tenho aqui todos os sinais clínicos da doença e o contágio dessa doença ele ocorre 5 dias, em média, 5 dias antes do primeiro sintoma clínico da doença. Enquanto que para uma gripe, por exemplo, você pega a influenza, você tem os sintomas clínicos aqui e ela começa a ser transmitida quando? 1 dia antes só. Então, a chance que você tem de uma pessoa que tem uma influenza passar o vírus é muito menor. Por quê? Porque ela vai perceber que ela está contaminada, ela vai se resguardar e tudo mais. Ela ficou só 1 dia transmitindo o vírus. Enquanto que o SARS-CoV-2, nós temos até 5 dias de transmissibilidade sem sinal clínico nenhum. Então, isso nos preocupa, óbvio que preocupa. E no consultório, isso preocupa? Claro que preocupa. Por isso que na anamnese não entra só se você tem náuseas, se você tem os sinais clínicos. Tem o que também? Se você teve contato ou não com alguém que foi identificado com uma doença, se você mora num prédio e usa muito elevador, tem uma série de questões que são importantes da gente pensar e prestar atenção para você poder, mais ou menos, direcionar aquele paciente que pode ou não estar nesta fase aqui de contágio sem ter os sinais clínicos. Tá? Aí vem uma pergunta que a odontologia toda está se fazendo. Testo ou não testo? Maurício, só pedir, dá uma olhadinha que tem microfone aberto, está dando interferência na sua fala. Por favor, pegue com o microfone aberto, por gentileza, vamos fechar? Isso. Obrigado. É o PC. Obrigado. Então vejam, gente, isso está muito... Tem muita gente na odontologia preocupada com o teste. Então, o dentista preocupado em fazer o teste para ele saber se ele tem a doença e se o dentista preocupado se não poderia fazer o teste no paciente para saber se o paciente tem a doença. Nós temos que entender um pouquinho melhor essa questão do teste, porque não é tão simples assim. Nós temos os testes que são para detectar a presença do vírus e o teste que é para detectar se você teve contato com o vírus. Se você já teve contato, eventualmente, você já criou anticorpos. Se você criou anticorpos, em tese, você não vai se recontaminar. Tá? Teve aí umas dúvidas a respeito disso e parece que sim, parece que você não se recontamina. O problema é que demora muito tempo para você ter a presença de alguns anticorpos. Você pode ter até 30 dias de tempo
para o corpo realmente produzir uma quantidade de anticorpos que seja detectável nos testes. Tá? Então, isso, pelo menos nos últimos trabalhos, eles vêm sinalizando alguma coisa assim. Mas vamos lá. Teste para detectar a presença do vírus. Eu sou dentista. Adianta eu fazer esse teste? Só vai adiantar eu fazer esse teste se eu tiver com sintoma da doença. E aí eu quero saber se eu estou contaminado ou não. Se eu não tenho sintoma da doença, para que eu vou fazer um teste para detectar a presença do vírus? Ah, ok, então vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste para detectar se eu já tive contato com o vírus. Tá bom, você vai lá e faz o teste. Vamos supor que ele deu positivo. Você tem o anticorpo do vírus, ou seja, você teve contato com a doença, foi uma doença subclínica, você não teve sinal clínico nenhum, mas você tem o anticorpo. Legal. E aí, você faz o que com esse resultado? Isso muda o que na nossa vida, no nosso atendimento? Não muda nada. Por quê? Porque se você não tomar cuidado com a doença, você vai ser o vetor da doença. Isso não é nem sinal para você sair de casa na quarentena, se for uma época de todo mundo fazer quarentena. Ah, eu já tenho anticorpo, eu não vou mais me contaminar, eu pego e saio na rua. O que você faz? Você é o vetor do vírus e você pode trazer para dentro de casa, você pode contaminar outras pessoas. Então, na verdade, o teste de anticorpo ele é muito mais importante para que o poder público ele possa fazer um estudo epidemiológico da doença e aí sim determinar se vai abrir quarentena, se não vai abrir, se vai fazer lockdown, se não vai, e assim por diante. Nosso paciente, adianta ele fazer algum teste? Ele chegou no consultório, você vai atender, você exige teste para ele. Ele fez o teste, deu negativo, ele não tem a doença, ok, se atende tranquilo. Aí ele retorna na semana seguinte, porque você estava fazendo, sei lá, um canal e você vai terminar na semana seguinte. Ele vai fazer um novo teste na outra semana? É inviável, né, gente? Então, também para o paciente, é uma coisa que não tem muita necessidade. E a gente vê muitos dentistas muito preocupados com isso. Muito mais importante do que fazer ou não fazer teste é você ter noção do que você tem que fazer no consultório, do que você tem que fazer de anamnese no seu paciente, para que você possa, eventualmente, descartar os pacientes que, porventura, possam ser um pouco mais contagiosos, né, que possam estar com a doença na forma assintomática. Espera aí, Mário. Muito bem. Espera aí, Mário, que você está sem som. Deixa eu abrir. Você tinha desligado, né? Vamos lá. Muito bom. Mas vamos lá. Muito bem. Com essa sua apresentação, que já embasou, vamos focar exatamente no nosso cuidado, no nosso atendimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como o Maurício falou, a gente tem que fazer uma pré-triagem, porque, de fato, o nosso primeiro contato vai ser com o paciente através da nossa secretária e o profissional depois refazendo as perguntas, é a gente perceber se o paciente tem sintomas relacionados à doença. Se ele teve febre nos últimos 14 dias, problemas respiratórios, se esteve em contato com alguém da família, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, né, que de repente fizeram o quadro respiratório agudo, né, ou ele mesmo que tenha tido a manifestação da doença, né, aonde ele mora, de repente, algumas questões, se ele mora em prédios, trabalha em prédios, se circula em elevadores, porque hoje já está atestado isso através dos trabalhos, esse risco de contaminação que você tem, né, pode passar. Então, aí vem a nossa participação, né, no sentido de triar esses pacientes. Por quê? Para a gente fazer uma anamnese melhor. Então, o que acontece? É o contato que o cirurgião dentista vai fazer. Pode passar, Maurício. E ali estou eu fazendo o telefonema. Para quê? Para confirmar as informações que a gente tirou ou não, mas eu quero saber exatamente identificar se o paciente é positivo através da descrição dos sintomas, se ele está sintomático, dentro de uma abordagem com muito carinho, com muito respeito, né, para que a gente possa conhecer antecipadamente, fazendo essa ligação e já ter algumas informações a mais desse indivíduo que nós vamos ter que atender. Seja numa situação de emergência, de urgência, e até agora, talvez, num atendimento de um tratamento eletivo, né? Pode passar, Maurício. Então, essas instruções que nós vamos dar aos pacientes, ela vem embasada em trabalhos que apontam
que a carga viral, né, que o vírus pode estar localizado onde? Na cavidade bucal, nas glândulas salivares, no dorso lingual. Né? Isso já está sendo apontado, que a prevalência do vírus é pela mucosa oral. Então, se está na mucosa oral, está na nossa área de atuação, e ali a gente vai estar em contato íntimo com o nosso campo de trabalho, é importante a gente fazer o quê? Orientar o paciente para, antes de vir ao consultório, realizar uma boa higiene oral. Né? Isso, com certeza, poderá diminuir ou não, mas de higiene o indivíduo vai estar fazendo, preparando a cavidade oral para o atendimento. Não há dúvida que esse paciente será orientado a vir com máscara, né? E também será orientado a trazer o seu instrumento de higiene oral, a sua escova, o seu creme dental, porque ele vai refazer a higiene oral no consultório. Porque nesse trajeto de casa até o nosso consultório, o ambiente de trabalho, ele poderá ter vindo de condução, de ônibus, de trem, de metrô, né? De carro, comeu alguma coisa, não importa. Eu acho que o importante é o cuidado. O que nós estamos focando em relação ao atendimento é o cuidado. Né? Vou orientar o paciente a evitar trazer bolsas, mochilas, sacolas, né? Porque é nessa hora que a gente tem que, inclusive, traçar o perfil de quem nós vamos atender. Né? Se é uma pessoa idosa, né? Se é um paciente com necessidades especiais, se é uma criança, se são pessoas com portadoras de comorbidades importantes, nós vamos sempre orientar para que, lógico, esses pacientes terão que vir acompanhando um acompanhante. Mas os demais, não há necessidade de virem com acompanhantes, porque nós não poderemos transformar a nossa sala de recepção num aglomerado de pessoas. Por isso, até foi uma pergunta aqui que uma colega fez em relação ao espaçamento de horários, né, de intervalos entre atendimento. Você vai montar essa logística nos horários que, inclusive, você poderá propor ao seu paciente, dentro do plano, horários estendidos. Né? Vai transformar sua clínica num spa. Se o paciente, ele, de certa forma, ele se colocar à disposição para ser atendido num horário mais amplo, por que não? Desde que ele suporte o atendimento, não se canse e que isso seja uma coisa. Você vai focar toda a sua técnica no sentido de dar ao paciente aquilo que ele necessita do plano de tratamento, os procedimentos a serem realizados, com horários mais estendidos. Né? Que nós não vamos mais atender de 15 em 15 minutos, talvez de 30 em 30 minutos, quiçá talvez de hora em hora. E isso vai depender da geração ou não de aerossóis. Então, é importante, pode passar, Maurício, que nessa hora a gente faça o quê? Recepcione. Maurício, pode passar. Vamos receber o paciente, seja bem-vindo. Nós não sempre nos preocupamos em receber bem as pessoas no consultório, né? E a gente procurava fazer com que a nossa sala de espera fosse até planejada, pedíssemos a opinião para alguns decoradores, né? Mas o fato é que nada disso agora vai ser mais, de certa forma, a logística da sala de espera vai ser completamente diferente. Nós não vamos mais poder ter móveis com muitas decorações, enfim, mais revistas, até porque o nome sala de espera agora vai passar a ser o quê? Sala de recepção, onde vai haver somente a passagem do paciente ao chegar ao consultório para se preparar e se dirigir ao ambiente de atendimento. A mesma coisa a nossa sala de atendimento. Talvez a gente, pelo espaço físico pequeno, a gente tinha lá uma escrivaninha com computador. Nada disso agora vai ter que ter, tudo vai ter que ser muito clean. Né? Nós vamos ter que, inclusive, colocar o computador dentro de uma gaveta ou numa outra sala, mas tudo tem que ser de uma forma, prateleiras, né? Sempre limpas. A questão da mesa de trabalho nossa, de uma bancada, não vai mais poder ter todos esses componentes, nesses instrumentos, enfim, materiais. Né? Nós teremos que deixar as bancadas muito limpas, né? Deixar a condição de você fazer uma higienização total a partir de cada atendimento para você desinfectar todas essas superfícies. Então, é muito importante que tudo isso nós vamos ter que prestar atenção para que a gente deixe mesmo as superfícies de acordo para que possamos realizar uma desinfecção adequada. Muito bem, o paciente chegou. O que nós vamos fazer? A primeira, isso aqui já são imagens dos nossos consultórios, tá? Onde o paciente chega, ele faz a higienização dos calçados, né? Com uma substância, com hipoclorito de sódio, por exemplo.
possa higienizar, eu vou fazer a ele, já estou recebendo ele com máscara, vou oferecer a ele uma sacola plástica para colocar os pertences, né? Eu tenho aqui já as imagens, você veja, temos uma embalagem aqui que a gente tomou cuidado, apesar de fazer a orientação para o paciente não trazer muitos objetos pessoais, né? No sentido de uma sacola, de uma mochila, enfim, de uma bolsa, né? Mas sempre alguém vai trazer algum objeto pessoal. Então, a gente tem que ter uma embalagem para embalar, colocar esses pertences ali numa embalagem, oferecer o álcool gel para a higienização das mãos, que pode ser um totem ou um dispositivo para que você higienize as mãos, né? Os pacientes higienizem as mãos, e aquele já está na porta de atendimento com o gorro, nós oferecemos o gorro, ele está com a máscara dele, vamos fazer uma aferição de temperatura, mesmo assim, mesmo que a informação dele não tenha essa notícia de que ele está febril, que teve febre, enfim, a gente faz a aferição da temperatura, porque, cuidado, gente, isso vai fazer a diferença. Todos nós que agirmos de uma forma agora, de repente, até utilizar a medição de saturação de oxigênio com um oxímetro, cujo investimento não é alto, e que quem faz cirurgia faz a utilização disso, você vai fazer a mensuração ali da saturação de oxigênio, isso é um cuidado. Isso vai fazer a diferença no atendimento, porque com certeza nós estaremos avaliando melhor, triando os nossos pacientes, que é assim que acontece em ambiente hospitalar. Nós não estamos transformando o nosso consultório num atendimento hospitalar, mas estamos tomando os cuidados devidos para que a gente possa, diante do não, de todas as perguntas que eles podem ter respondido, naquela anamnese dirigida que nós fizemos, diante da variação de temperatura que esse paciente poderá ter acima de 37,8, eu preciso já perceber que esse paciente pode ser assintomático, pode ter já sintomas da manifestação de adoecimento. Então, eu vou deixar de atendê-lo? De jeito nenhum. Só que os meus cuidados em relação a esse atendimento será completamente diferente. Eu teria que fazer somente o atendimento de urgência, inclusive os EPIs, todos aqueles que nós vamos utilizar para atender os pacientes em qualquer situação, mas de uma forma a ser, inclusive, orientado esse paciente que procure também um atendimento médico. Agora, se a temperatura dele está dentro daquilo que está normal, eu vou tratar o paciente, mesmo assim, com os cuidados recomendados, para que eu possa exercer o trabalho necessário que vamos executar. A recepção do paciente. O paciente chegou, eu vou orientá-lo a se dirigir até o toalete. Lá ele vai fazer a higienização das mãos, lavar as mãos, né? Vai fazer a sua higienização oral. Da mesma forma, eu vou orientar o paciente para que faça uma higienização no rosto, né? Por isso é muito importante, às vezes, detalhes que seria interessante os pacientes não virem, das mulheres principalmente muito maquiadas, né? Porque protetor solar todo mundo passa no rosto. De maneira, é muito importante, nesse momento, fazer uma higienização da face também, do rosto, porque é uma área de contaminação. E a gente, então, vai estar ali com a vestimenta profissional. É interessante a gente ver essas imagens, porque, assim, nós vamos ter que adotar a roupa privativa, né? O que será a roupa privativa? Um uniforme que você determina. A roupa que a gente chegar até o consultório já não vai mais ser aquela que nós vamos continuar trajando. Nós vamos precisar substituir. Pode ser um pijama, né, que é chamado pijama cirúrgico, pode ser um moletom que você se sinta confortável, tanto com calça e blusa, né? Eu acho que tudo isso vai fazer a diferença no sentido de você estar assim confortável para poder realizar o atendimento. Se você está ali com roupa privativa, você já está com jaleco, com gorro e com máscara, é desta forma que nós vamos recepcionar o paciente, até que ele adentre a sala de atendimento, aonde sim, eu vou me paramentar, porque de repente poderá ser somente uma anamnese, poderá ser uma prescrição, uma orientação que não demande, às vezes, naquele momento, o atendimento, para que a gente possa, de fato, dar a ele uma condição diferenciada de atendimento. E eu aí, então, vou depois trajar os meus EPIs. Então, o momento da paramentação é aquele momento onde nós vamos trajar todos os EPIs necessários para o nosso atendimento.
Primeira coisa é retirarmos os adornos todos que temos, né? Sabemos disso, já é protocolo de biossegurança que a gente já atua com isso há muito tempo, né? É retirada de os relógios, né? De brincos, enfim, de colares, né? Fivelas, né? Anéis, pulseiras, enfim, tudo aquilo que a biossegurança pede, tradicional. Vamos higienizar, lavar as mãos, vamos higienizar com álcool. Já estou com gorro, porque eu já recebi o paciente com gorro, já estarei com gorro. Eu coloco um avental de gramatura 40, impermeável, que é da melhor qualidade, para que a gente consiga realmente trabalhar de uma forma segura. A partir daí, eu vou colocar, então, o respirador, né? Também que todo mundo já falando como máscara, né? Pode ser a N95, a PFF2. E vocês estão vendo ali que eu estou com um recipiente, eu estou levando a máscara até a posição na face para colocação, e porque esse recipiente, depois eu vou fazer a retirada também. É mais fácil para, de repente, você acomodar. Mas, de qualquer forma, para colocação, não há necessidade disso, a não ser que você esteja fazendo um rodízio dessa N95, que a gente comenta já já. Então, colocada a máscara bem vedada, com o clipe realmente ocupando toda a parte do nariz, né, principalmente aqui na asa do nariz e na parte. Você pode colocar, sim, uma máscara cirúrgica se você vai atuar diante de um procedimento não gerador de aerossol. Por que nós estamos falando isso? O Maurício falou a questão do EPI, que eles são finitos e que, de repente, dentro de um procedimento que não vai gerar aerossol, que é o nosso grande vilão, né, eu posso, sim, reaproveitar a máscara N95. Aliás, está dentro da norma da Anvisa, né? Essa questão de você, não digo reaproveitar, mas você fazer a utilização mais vezes com ela. Você pode numerar e utilizá-la, uma máscara na segunda, na terça, na quarta, na quinta, acomodado dentro de um recipiente perfurado para que ventile, né? E que, de repente, ali não haverá mais concentração de vírus que possa eventualmente transmitir. Mas, de qualquer maneira, você ali está tendo um cuidado redobrado. Agora, gente, o que eu queria chamar a atenção de vocês, colegas, façam uma simulação. Procurem fazer toda essa parte onde vocês vão colocar os EPIs, porque, assim, é muito importante que você treine, que você esteja habituado com a máscara, porque nessa hora que você está todo paramentado, não é, Maurício? Eu e o Maurício conversamos sobre isso, começa a dar uma coceira no nariz, dá coceira na cabeça, e você fica aflito, porque você quer colocar a mão e não pode colocar a mão, porque você está totalmente paramentado. Inclusive, é questão respiratória, né? Você fica um pouco aflito, quem tem um pouco de questão de claustrofobia, de ambiente muito fechado, né? Porque, queira ou não, a máscara N95, gente, ela fica totalmente vedada. Ela veda, inclusive, você não pode nem sentir odores externos, né? Agora, com a máscara cirúrgica, a gente está acostumado. Inclusive, para não embaçar os óculos, a gente abria uma canaleta lateralzinha aqui, que era para sair o vapor da respiração e não embaçar o nosso óculos. Então, isso depende de treinamento. Porque a partir do momento que você coloca um óculos, né, para quem usa um óculos de lente grau, como nós usamos, né, Maurício? Até encontrarmos um óculos de proteção, né, que pudesse encaixar o nosso óculos dentro desse óculos de proteção e que ele ficasse bem vedado ao redor dos nossos olhos, né, demorou um tempo. A mesma coisa a questão do face shield, né, do protetor facial. Ele tem que ter uma extensão que recubra bem, que proteja o canto lateral dos seus olhos, né, e que tenha uma extensão que vai mais ou menos até abaixo do seu queixo, porque isso vai ajudar você a ter uma proteção melhor ali na região, né, da questão da exposição dos aerossóis. Então, isso tudo, gente, esses são os EPIs que nós utilizamos e precisamos. Estamos preparados, nos paramentamos. Fala, Maurício. Só a questão da N95, Mário, né? Que você falou, né? Que a gente não pode sentir cheiro nenhum, né? Então, só para dar aquela dica, né? É fácil de você saber se você está usando da forma correta a sua máscara N95. É isso. Abre o vidrinho do líquido da resina acrílica, né? O monômero da resina acrílica, e vê se você está sentindo o cheiro da resina, do monômero. Se você não estiver sentindo o cheiro, é porque você colocou de forma eficiente sua máscara, né? Isso acho que é uma coisa muito importante, né?
Exatamente. Depois outro cheiro de resina, eu vou te falar, hein, meu amigo, no monômero não é fraco, não. Nosso paciente, então, já está sentado ali na cadeira, nós colocamos ali, oferecemos a ele um óculos de proteção, o campo descartável com fita adesiva, né? Veja, gente, eu estou me colocando numa situação de você, colega, estar trabalhando sozinho. Você pode ter um auxiliar, isso tudo você vai dividindo tarefas, né? Então, nessa hora, e o campo tem que estar. Acabou aquela coisa do jacaré, agora é uma fita adesiva que você cola na roupa do paciente ali, logicamente, respeitando o tipo de vestimenta que o paciente está utilizando, para que ele possa ficar com o campo ali. Aí você oferece um saquinho plástico para ele retirar a máscara, acondicionar um saquinho plástico, né, para que isso não fique ali solto, né, ou ele bote no bolso, dentro da camisa, enfim, né, sempre respeitando essa questão da contaminação. Vamos sim oferecer agora, apesar do paciente já ter feito sua higiene oral, fazer os bochechos com enxaguatórios. O que os trabalhos dizem, peróxido de hidrogênio é 1%, é episódico, é nesse momento, não é para o paciente ficar fazendo bochecho com peróxido de hidrogênio a semana ou seguindo isso como regra. Dilui-se ali uma parte para 2 partes de água, o paciente faz um bochecho 30 segundos e não vai mais cuspir na cuspideira. A gente faz o quê? Suga com sugador. Ou ele deposita no copinho que nós demos a ele mesmo, e o sugador, ele mesmo suga do copinho e a gente descarta esse copinho. Porque isso não dá mais para a gente pedir para que o paciente cuspa na cuspideira, porque isso pode gerar, né, gotículas e vão acabar contaminando parede, equipamento, piso, né? Nós também, como conhecemos e sabemos que a clorexidina é um gold standard, é muitos anos utilizado em odontologia, nós estamos sabedores da ação da clorexidina, e eu não estou aqui afirmando que a clorexidina tem ação sobre a carga viral, apesar de que os trabalhos já estão começando a mostrar que, de fato, né, tem sim uma ação. Mas eu não estou preocupado agora, porque nós trabalhamos já com esses produtos, né, com esse clorexidina há muitos anos. E para o quê? Para preparar, inclusive, pacientes para cirurgias, né, ou procedimentos cirúrgicos que a gente executa. Então, a gente optou por trabalhar com o Perio Plus, que é uma clorexidina a 0,2. Ela tem um biflavonoide nessa formulação, que é o Citrox, que potencializa a ação. Eu peço para o meu paciente, então, 20 ml num copinho, ele faz um bochecho durante 1 minuto, né? E, da mesma forma, deposita no copinho o sugo ou o sugo diretamente da boca do paciente com o sugador. Se bem não faz, mal não vai fazer. E conhecedor das propriedades que a gente tem, né, dos dois, não há problema nenhum eu fazer, porque eu quero conforto, eu quero segurança no procedimento que eu vou realizar. Paramentado, né? Estamos preparados, sapato cirúrgico, avental de gramatura 40, máscara N95, gorro, óculos de proteção, face shield, luvas. E vamos ao procedimento. O importante aqui é o posicionamento que você tem diante do atendimento. O ambiente ventilado. Eu, pelo menos, tenho a oportunidade de trabalhar no ambiente ventilado, porque eu tenho uma porta que me permite, na sacada, com a janela, com a porta da sala aberta, eu consigo ter ventilação. Não necessito acionar o ar-condicionado. E também, se não fosse um procedimento que gerasse aerossol, e dependendo, a gente sabe que colegas aqui que às vezes trabalham em estados que o calor é muito grande, cidades que realmente demandam calor, acionaria, né, o ar-condicionado, porque ninguém conseguiria. O que é importante, eu não tenho agora que investir para comprar um Apple, eu tenho que sim fazer a manutenção e a desinfecção desse ar-condicionado, com periodicidade, né, fazer com que realmente eu respeite e desligue esse ar e intercale pacientes com o tempo para haver a deposição desses aerossóis e eu conseguir fazer realmente uma desinfecção perfeita para o agendamento de um próximo paciente. Por isso, essa questão de intervalos que nós vamos atender, a nossa agenda vai ser que ter trabalhada de acordo com os procedimentos que serão realizados. E, diante disso, até o posicionamento do ponto de vista ergonômico, é sempre importante você trabalhar numa posição 9 horas, 11 horas, para que você não fique diretamente na boca do paciente, ou seja, ter um contato e transmissão direta. O Maurício vai falar um pouquinho sobre isso. Então,
Vamos trabalhar com visão indireta? Nesse momento, sim, para que tenhamos até mais segurança, apesar de todos os nossos EPIs. Então, vejam que os procedimentos vão sendo realizados à medida que a gente planeja, à medida que a gente se engaja, à medida que a gente tem um comprometimento do procedimento de uma forma segura. Terminado o atendimento, o próprio paciente remove o óculos de proteção, deposita num recipiente apropriado, porque nós vamos fazer a desinfecção posterior. Ele higieniza as mãos, né, com álcool em gel, coloca a própria máscara, faz a higienização das mãos novamente com álcool em gel, remove o campo, remove o gorro e descarta no lixo infectante. O próprio paciente faz isso. Se tivermos um auxiliar, nem adianta, nem é necessário auxiliar. O próprio paciente está fazendo isso e ele finaliza higienizando as mãos. Nós que terminamos o atendimento, já estamos ali com as luvas nesse momento, de certa forma contaminadas, vamos dizer assim, né? Porque fizemos o procedimento, eu já aproveito para remover as barreiras que já foram colocadas previamente. Aliás, isso nada mudou, né? A questão de proteção das barreiras que a gente coloca, né? E aí eu já procedo o processo de remoção das barreiras, né, do campo que eu havia colocado sobre o equipo e vou começar a fazer a desparamentação. É muito importante que, nesta hora, eu já retirando o protetor facial, ainda com o mesmo par de luvas, eu agora descarto as luvas, higienizo e cada passo agora eu vou depender de fazer sempre uma higienização com álcool em gel. Faço a retirada do óculos de proteção, higienizo, tudo isso vai sendo colocado em recipientes apropriados para cada um desses EPIs. Vou remover o avental, faço a desparamentação, tiro o avental, higienizo novamente a mão, vou à máscara N95 e aqui eu estou com um recipiente onde eu vou depositar a máscara dentro desse recipiente, porque eventualmente eu não produzi aerossol nesse processo. Se eu tiver um paciente a ser atendido logo na sequência, depois de 1 hora, por exemplo, eu posso permanecer no ambiente sempre com o meu avental, porque eu não contaminei meu avental, desde que eu não gere aerossol. Gerando aerossol não tem jeito, tudo isso aqui vai descartar. Então, eu vou reutilizar uma máscara, ela já está ali higienizada, no sentido de ficar permanente alguns dias ali, né? Se eu utilizei na segunda, vou reutilizá-lo na próxima segunda-feira. O fato é que isso, para que a gente tem que ter bom senso. Dizer que vamos reaproveitar EPIs, não. Somente se houver a possibilidade disso, porque senão tudo é descartado. E a cada passo a gente faz a higienização com álcool em gel, até a retirada total. A partir daí, se eu permaneci com o meu eu não tenho um auxiliar e, de repente, eu sou o professor que vou fazer desinfecção, eu não tiro o avental, porque eu vou, inclusive, com todos os meus EPIs de face shield, né, o protetor facial, o óculos e a máscara para desinfectar o consultório. Calço uma luva de borracha, de manga longa, né, onde eu vou fazer a fricção com álcool em gel, álcool 70, né, para limpar da área menos contaminada para mais contaminada, com movimentos de fricção, no mínimo 3 vezes, para que eu faça realmente a limpeza de toda a área, de todo o equipamento, do equipo, enfim, de todos os componentes que nós utilizamos do equipamento, como também a bancada, né? Aqui está o Maurício também fazendo a desinfecção pós-atendimento, né, com uma luva também de borracha, e aqui a gente já percebe que ele já está higienizando a luva, como eu também aqui, lavando as luvas com água e sabão, fazendo já uma desinfecção com o álcool 70 e colocando num recipiente apropriado. Veja que eu estou com uma sobreluva, né, que isso favorece muito, né, a necessidade de você talvez tocar em alguma coisa, em algum objeto, né? Você tem uma luva e não só para calçar, em especial a luva de borracha, porque ela escorrega, fica fácil para você calçar essa luva e fazer o procedimento depois de retirada para a limpeza. Face shield, protetor facial, já estava ali acondicionado, vou fazer uma limpeza nesse face shield, né? Ali eu tenho que ver qual é o grau
do acrílico que está sendo utilizado, está sendo higienizado, porque o álcool 70 pode deixar a superfície opaca. Então, que lave com água e sabão. Você lavando com água e sabão, você vai estar fazendo a desinfecção. Na sequência, álcool em gel para a higienização das mãos. Aí você vai fazer, então, a limpeza, a desinfecção do seu óculos de proteção. Da mesma forma, faça a posterior a higiene das mãos e acondiciona. Veja aqui o recipiente de uma máscara N95 que eu poderei reaproveitar, numa embalagem onde eu tenho perfurada, fecho a embalagem, deixo numerada, se for o caso, e cada recipiente, depois de feito a desinfecção, acondicionado, termino fazendo higienização das mãos, novamente lavando as mãos e utilizando o álcool gel. Realmente, gente, essa é uma logística de atendimento. Às vezes a gente precisa treinar, e é o que eu tenho feito. A gente tem que brincar com o jogo de 7 erros. Se você está com a sua auxiliar, ela faz todo o procedimento de paramentação, desparamentação, de higienização, de desinfecção, e você corrige. E ela também tem que te corrigir. Foi o que aconteceu comigo com o Maurício, um corrigiu o outro, porque a gente percebia que é uma dinâmica que nós não tínhamos. E é importante, nessa hora, ficar apontado qual é o erro que nós estamos cometendo, porque isso demanda realmente treinamento. E a partir, se for paciente novo, nós vamos fazer exame clínico. Muitas vezes, os EPIs necessários para fazer um exame clínico não são os mesmos de um procedimento que gera aerossóis. A gente vai fazer ali, marcar a nova consulta dos procedimentos. Agora, tudo vai ter que ser muito bem planejado. Já era assim. Agora, o planejamento vai ter que pensar exatamente em todos os materiais, instrumentais que nós vamos utilizar. E se esse atendimento vai gerar aerossóis ou não gerar aerossóis, porque acabou a história da gaveta mágica. Eu não vou poder, durante o atendimento, esquecer que eu esqueci de pegar um pote DAP e que, de repente, eu vou ter, talvez, calçar uma sobreluva, abrir a gaveta e pegar o pote DAP. Na realidade, a gente vai precisar pensar bem quais instrumentos estão sendo utilizados, quais materiais que nós vamos utilizar para um procedimento a ser realizado, para que a gente realmente coloque isso em ordem. E aí, nós vamos agora entender melhor essa questão dos aerossóis, dos procedimentos que geram aerossóis e os que não geram. E isso vai demandar a gente agrupar uma logística de atendimento. É muito importante que nós vamos dirigir a agenda. E vamos, inclusive, explicar para o paciente os horários disponíveis, porque nós vamos seguir uma outra dinâmica. Então, na confirmação, a gente precisa até orientar o paciente em relação ao planejado e o treinamento, inclusive, da própria secretária, do time que vai atuar, para explicar que, muitas vezes, naquele horário que ele gostaria de vir, eu já teria um outro e precisaria preparar o consultório para que possa ser atendido. Por isso, o que a gente viu como uma orientação, pacientes de grupo de risco, que são os pacientes que, na realidade, chama-se aqui os idosos, os pacientes especiais, gestantes, as crianças, atendam no primeiro horário, porque, com certeza, o primeiro horário não haverá ainda nenhum procedimento que foi realizado, a sala, na prática, estará mais limpa, mais higienizada. E eu acho que isso é importante, porque os pacientes que são aqueles onde a gente confirma que já são positivos e que apresentam sintomas, marque para o último horário, porque com certeza você vai ter que fazer uso de uma alta rotação. Vamos saber se você vai fazer um acesso coronário. Isso é uma situação de urgência, de emergência, e com isso você vai gerar aerossóis. E aí você vai ter que ter realmente uma condição mais favorável para que você tenha essa condição de um atendimento melhor e melhor planejado. Okay? Muito bom, Maurício. Agora eu passo a bola para você explicar um pouco sobre os aerossóis para a gente ir encaminhando para o final. Então, pode passar, Mário, por favor, porque agora você que está com... Agora sou eu. É você, né? Então, veja, os aerossóis, gente, na verdade, se criou toda uma coisa em cima dos aerossóis, porém, eu acho que é a parte que a gente mais tem que tentar entender, no que diz respeito da parte científica a respeito dos aerossóis. Essa imagem que nós estamos vendo aí, de um dentista trabalhando sem máscara, sem luva, um aerossol todo aí na cara dele, óbvio. Eu lembro do meu pai atendendo
Meu pai provavelmente atendeu assim, eu lembro dele, ele não usava luva, ele não usava máscara. Ele começou a usar luva por conta lá do HIV, aquela coisa toda, e ele brincava com a gente, ele falava que ele usando luva, ele se sentia um cachorro com meia. Né? Você fala que você puser meia num cachorro, o cachorro não anda, né? Então, tudo é difícil, né? E aí, isso vai lembrar a máscara N95 nesse momento. O Mário estava falando, a dificuldade que a gente tem de usar a N95, mas não vai ter outro jeito, nós vamos ter que realmente, né, se adaptar, sem sombra de dúvida. O que é importante desses aerossóis? Então, primeiro, aerossóis são partículas em suspensão, isso que todos nós sabemos, né? Partículas de vários tamanhos, e elas têm, dependendo do tamanho, ela tem uma determinada importância ou não. Partículas até 10 micrômetros de tamanho, elas seguem o fluxo do ar. E isso é muito importante. Então, quando a gente vê um trabalho que fala que o aerossol ele fica 3 horas, né, para que ele decante, né, isso significa num ambiente totalmente fechado, sem movimentação do ar. Não é por conta disso que eu vou ficar 3 horas esperando entre um paciente e outro para poder atender. É incabível uma coisa dessa. Né? Então, o que a gente tem que entender? 3 horas sem movimentação do ar. Se eu abro a janela, se eu abro a porta do meu consultório, se eu crio um fluxo de ar que faça a movimentação, né, do ar do consultório, eu não preciso de 3 horas. Eu vi vários infectologistas comentando justamente isso. Não, olha, se você criar um fluxo de ar, basta você se certificar de que deu tempo daquele ambiente, o ar daquele ambiente ser renovado. Então, esse é um ponto muito importante. Né? A questão do tamanho das partículas dos aerossóis. Partículas até menores que 10 micrômetros, elas têm capacidade de penetrar abaixo da glote. Então, elas, teoricamente, teriam um poder de infecção grande. Menos do que 5 micrômetros, elas penetram até o alvéolo pulmonar. Ou seja, um poder de contaminação maior ainda. Porém, as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. Quando você respira o ar, nosso corpo, normalmente, ele está mais quente do que o ambiente. Numa situação dessa, quando você respira o ar, existe condensação dessas partículas e se formam gotículas maiores, e gotículas maiores não penetram dentro do alvéolo. A grande verdade é que a rota de contaminação do Covid-19 não é pelo vírus que vai diretamente dentro do alvéolo, né? A gente tem vários trabalhos mostrando que eles têm, né, que o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele tem uma grande afinidade pelas células epiteliais, né? Língua, principalmente, né, mucosa da cavidade oral. Ele se instala ali e depois é que ele chega no pulmão. Tanto é verdade que um dos primeiros sintomas que o paciente sente muitas vezes é o quê? É perda de paladar, perda de olfato. Depois ele vai ter dificuldade de respiração. Isso mostra realmente, então, que assim, o aerossol ele é importante, mas a gente tem que entender também que ele não é a rota principal. Partículas acima de 20 micrômetros, elas são consideradas gotículas e elas seguem uma trajetória balística. Mostra a balística aí, Mário, dá um clique aí. Né? Elas caem por conta do quê? Do seu peso. E aí isso mostra o quê? Que aquela região no entorno do paciente, onde a gente normalmente coloca o babador do paciente, é a região onde mais a gotícula daquele paciente se deposita. E isso tem uma importância muito grande. Pelo quê? Não pelo aerossol, mas você terminou o atendimento do seu paciente, ele pôs a mão naquele babador para jogar fora. Se ele não higienizar a mão depois, ele pode ser o vetor do vírus dele, se ele estiver contaminado, para outras regiões do seu consultório. Não foi você que fez isso. Às vezes é o paciente. Então, é primordial. O paciente levantou da cadeira do atendimento, removeu o babador, que ele faça o quê? Higienize as mãos. Higienize as mãos para poder sair da sala de atendimento. Porque a gotícula ela tem muito mais poder de transmitir o vírus do que o próprio aerossol. Ele contém uma quantidade maior de vírus. Pode passar, Mário? Essa imagem é muito feliz porque ela explica exatamente isso. A boca do paciente,
Perto da boca nós temos, né, as gotículas, os aerossóis sendo formados, e quanto mais longe do paciente, menos presença do vírus. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar nessa nossa nova dinâmica de consultório. Vai lá, Mário, por favor. E aí, pode passar. Esse trabalho, ele é um trabalho que ele analisa muito o SARS-CoV-2 comparando com o SARS-CoV-1. Passa, porque tem um resumo disso no próximo slide, acho que fica mais fácil. Pode passar, Mário, mais uma vez. Aí. Então, não, volta, desculpa. Volta um. Aqui. Na verdade, esse primeiro trabalho, ele mostra o quê? Que tanto o SARS-CoV-2 como o SARS-CoV-1, eles são vírus que eles têm o mesmo comportamento nos aerossóis. Eles ficam mais ou menos o mesmo tempo presentes nos aerossóis. A grande diferença é que o SARS-CoV-1 causou 800 mil mortes. Eu não preciso nem dizer do SARS-CoV-2, né? Do Covid-19, né? O quanto número de mortes ele está causando. Por que essa diferença tão grande? E aí, vários autores colocando, muito provavelmente, por conta das altas cargas virais no trato respiratório superior, né? Que começa aonde? Na cavidade oral, e isso é importante, tá? E a diferença de transmissão desse vírus enquanto assintomático. O tempo maior dele sendo transmitido nesse momento. Né? Quanto menor a gotícula, mais facilmente ela desidrata. E isso pode inviabilizar esse vírus. Você pode fazer um teste do aerossol e perceber que tem o vírus presente. Tem lá material genético do vírus. Porém, esse vírus ele está viável? Esse é um questionamento que nós temos que fazer. Né? Quanto menor a partícula do aerossol, mais provável a desidratação e muitas vezes um vírus não ativo. Tá? Além disso, tá? O tamanho, na verdade aqui não é bem o tamanho do vírus, é o tamanho da gotícula, ele está muito relacionado com a sua viabilidade. Quanto maior for a gotícula, maior carga viral pode ter naquela gotícula. E isso faz com que você tenha uma chance maior de transmissibilidade. Passa para mim, Mário, por favor. Então, no aerossol, a gente tem que entender que nós temos duas rotas de transmissão, por gotículas e aérea. Por gotícula é o que, no fundo, mais me preocupa no dia a dia do consultório, muito mais do que o aéreo. Porque nas gotículas é aonde o paciente tem a chance dele tocar a mão na gota e levar para um outro local. Tá? E isso é ser vetor. Isso é você fazer, talvez, uma contaminação cruzada. Tá? Pode passar, Mário? O primeiro trabalho aqui da esquerda é um trabalho que ficou muito conhecido até porque ele saiu no Fantástico. Né? Imagina só, se saiu no Fantástico, né, todo mundo vira expert no assunto. E eu fui muito a fundo nesse artigo e vários outros desta modalidade. Esse artigo, ele foi um artigo que justificou a contaminação de várias pessoas por uma pessoa que estava num determinado restaurante, né? E aí essa pessoa ela contaminou as outras e diz o artigo que ele conseguiu contaminar as outras pessoas por conta do aerossol que foi levado pela movimentação do ar que era causada por quem? Pelo ar-condicionado. Isso foi feito na verdade, uma investigação, quase que como se fosse uma investigação criminal. Né? Eles pegaram filmagens do ambiente e fizeram várias análises, enfim, e depois fizeram uma análise de dinâmica do ar, né? Através de elementos finitos, e eles acharam que era por conta dessa pessoa ter jogado no ar partículas do vírus e ele foi carregado pelo ar do ar-condicionado. Porém, quando você começa a estudar um pouco mais sobre aerossóis, existe uma crítica muito grande nesse modelo de trabalho, porque ele é um modelo de trabalho que leva em conta uma única rota, e é a rota aérea. Esse segundo trabalho, que é o que está do lado aqui na direita, ele é um trabalho que mostra as várias rotas de transmissão de doenças aéreas. E aí, o que ele mostra? Que nós temos 3 rotas de transmissão. Você tem o aéreo, você tem a partícula que ela é transmitida, a gotícula que é transmitida
pela proximidade das pessoas, por isso de você indicar o uso da máscara a todo momento, para que a pessoa não literalmente cuspa, né, na boca da outra, né? Partículas pequenas, né, de saliva que caem na boca do outro e contamina. E a terceira rota, que é a mais preocupante, na verdade. Essa gotícula pode não alcançar a boca da outra pessoa, mas ela cai no meio ambiente. Uma outra pessoa inadvertidamente toca nessa partícula, nessa que está contaminada, leva a mão na boca e se contamina. Ou seja, esta rota de contaminação, ela talvez seja muito mais importante do que a rota do aerossol. Pode passar, Mara? Por conta disso, devemos desconsiderar os aerossóis? É claro que não, em hipótese nenhuma. Tanto é verdade que em todo momento aqui que a gente disse, olha, se você gerou aerossol, você tem que tomar mais cuidado, você tem que tomar mais cuidado com o seu EPI, talvez você tenha que trocar a sua máscara N95, isso, aquilo, outro. Tá? Agora, eu preciso sair correndo e instalar um exaustor no meu consultório? Eu preciso coisas muito mirabolantes no meu consultório para controlar esse aerossol? É isso que a gente quer comentar. Na verdade, nós não temos esta necessidade. Passa para mim, Mário, por favor. Por que não? Porque com um simples aspirador de aerossol, você diminui muito a quantidade de aerossol do seu ambiente. E isso não sou eu que estou falando, não é o Mário. Isso tem em trabalhos mostrando alguma coisa assim. Pode passar, Mário? A gente tem uma forma, vamos dizer, tupiniquim, de criar, né, o aspirador de aerossóis, né? O Mário gosta dessa nomenclatura, né? Na verdade, Tupiniquim, aqui... né? Fazer o quê? Oi, Mário, desculpa. Pode falar. Isso aqui rolou muito na internet e pelo WhatsApp, e Facebook, enfim. Você pegar um copo plástico, perfurar o fundo do copo e adaptar um sugador ali dentro e colocar isso na sua bomba a vácuo, você já tem um aspirador de aerossol bem interessante, por um custo ínfimo. O Mário fez esse teste, ele atendeu alguns pacientes assim, e ele percebia, ele está me contando que ele percebeu que em volta do copo ficou cheio de gotículas, né, de partículas visíveis, mostrando que realmente ele conseguia aspirar o aerossol. Mas, além de, em vez disso, nós temos também no mercado inúmeros aspiradores de aerossóis hoje. Coloca isso no Mercado Livre para você ver. Muitos são feitos com impressoras 3D, enfim. Isso está sendo um instrumento muito importante, para você diminuir a presença desses aerossóis. Passa mais um, Mário, por favor. E aqui, nesse artigo, um artigo muito interessante, que é um artigo de 2004, mostrando os níveis de defesa para os aerossóis. Olha que interessante. E aí o que ele diz, esse artigo? Que o primeiro nível são EPIs adequados. A gente veio falando desde o começo lá dos EPIs adequados. N95, realmente, você vai gerar aerossol, isso é importante. Segundo nível de defesa para os aerossóis é sim o enxaguante oral. No começo, quando começaram a falar, tem que usar peróxido de hidrogênio, não sei o que, a 1%, teve muita gente, imagina, isso é bobagem, vem lá de dentro do pulmão e não sei o que. Depois a gente foi ver que não era bem isso do pulmão. Na verdade, o vírus ele tem uma presença muito grande na cavidade oral. Então, se você faz um segundo nível de defesa através de enxaguante oral, isso é importante. E aí, o que nós temos até o momento? O peróxido de hidrogênio é 1%, mais a clorexidina. Se puder ser a 0,2, melhor ainda. E nós acrescentamos mais um nível, mais uma forma de defesa nesse nível, que é o quê? A higiene oral preventiva, previamente à consulta por parte do paciente. Na casa dele primeiro e depois dentro do consultório. Eu já vi ali no chat que alguém comentou, mas se o paciente escova o dente no banheiro do consultório, você teria que limpar esse banheiro de um paciente para o outro, porque você gera aerossol dentro do banheiro. É uma observação interessante essa, mas ao mesmo tempo eu reforçaria isso. Eu ainda prefiro que o meu paciente vá no banheiro do meu consultório e que ele faça essa higiene e que eu alerte o paciente, saiu do banheiro do meu consultório, higienize as mãos. Isso é importante. Por quê? Porque esse controle do vírus da cavidade oral, ele é o segundo nível de defesa para os aerossóis. E o terceiro nível, o trabalho fala em aspiradores de aerossóis e, eventualmente, de filtros de ar-condicionado.
mas o aspirador de aerossóis está realmente no artigo como sendo o terceiro nível de defesa para esses aerossóis. Tá? Eu colocaria um nível extra, que seria o quê? Você arejar o seu ambiente entre uma consulta e outra. Abre a janela, abre a porta. Se você quiser pôr até um ventilador direcionado da porta para a janela para criar aquele fluxo de ar constante, isso facilita, isso ajuda. Né? E aí, com isso, a gente teria, né, os níveis de defesa para os aerossóis. Então, assim, apesar dele ser tão falado, dele ser tão, né, colocado em alta como sendo preocupante, nós temos várias formas para controlá-lo. Passa um pouquinho, Mário. E aí, né, eu queria chegar nesse ponto. Por quê? Porque o que tem de coisa nova aparecendo para nós, a gente tem que começar a analisar mais friamente quanto que nós temos necessidade de todos esses equipamentos, né, sofisticados e caros. Né? A luz ultravioleta vem sendo falada, muito falado, todo mundo quer pôr luz ultravioleta. Né? Não existe ainda um embasamento científico muito robusto que suporte, né, essa questão da luz ultravioleta. Né? Existem coisas até bem mais novas, né? Por exemplo, ionização radiante catalítica é uma tecnologia aí nova para você neutralizar, né, o ar do seu consultório. Ozônio, muita gente falando de ozônio, etc. e tal. E está na moda também esses capacetes, né, que você não tem contato com o ar do consultório. Por exemplo, tem um aqui embaixo que tem a pessoa sentada aqui perto da bancada e esse capacete está ligado no ar do compressor, tá? Do consultório. Ou, por exemplo, o de cima ali da 3M tem um equipamento que joga o ar para dentro, etc. e tal. Isso é bacana? É legal, é bacana. Agora, não adianta nada disso se em cima da sua bancada você deixar um monte de coisa do consultório para que aquele aerossol deposite ali, contamine aquela superfície e possa ser levado para outro ambiente. Então, assim, isso pode te proteger? Pode, mas ele protege contra uma contaminação cruzada? Não, ele não protege contra uma contaminação cruzada. Então, isso é o que a gente questiona muito. A somatória de tudo que a gente falou até agora talvez seja muito mais importante, tenha um peso maior do que esses equipamentos. Lógico, você tem dinheiro, você pode investir, você quer investir em tudo isso, é bacana. Nós não estamos falando que não é legal, só que você tem que tomar cuidado também com todo o resto, porque só isso não resolve. Né? Você continua tendo seu consultório, talvez, contaminado. Vamos lá, Mário. Pode... Muito bom, Maurício. Agora chegou o momento de a gente fazer uma reflexão, né, do quanto importante foi essa tua explanação em relação aos aerossóis, né? A gente sabe exatamente agora que quando você tem um procedimento não gerador de aerossóis, a gente já tem ideia exata de quais os EPIs a gente tem que utilizar. Então, quando a gente fala de um avental de gramatura 40, fica a pergunta, será que eu preciso substituir a cada período? O gorro, será que eu preciso substituir a cada período, dependendo dos procedimentos que eu vou fazer, de uma odontologia minimamente invasiva, às vezes procedimentos onde eu não sei necessário utilizar um alta rotação, né, que é o grande vilão, que são os aerossóis, né? O óculos de proteção eu vou sempre higienizar a cada paciente, o protetor facial da mesma forma, e a máscara cirúrgica, que vai substituir de acordo com a utilização, até para a proteção do nosso respirador do N95 da PFF2. O importante é que a gente possa, como a gente frisou, ninguém está fazendo aqui uma indicação de não substitua o EPI. O bom senso, o treinamento, a logística de atendimento, o comprometimento que você precisa ter em relação a essa dinâmica nova no consultório é que vai mudar. Porque a gente teve, inclusive, o cuidado de fazer um cálculo de um investimento que você faria em biossegurança nesses tempos, em cima de tudo aquilo que a gente falou, para que você tenha uma noção exata de quanto isso vai custar. E olha que nós majoramos o preço aí, não, Maurício? A gente fez uma pesquisa aí e pegou o top. Talvez até esteja um pouco mais alto hoje ou até um pouco mais baixo. A tendência é, com certeza, os preços diminuírem. Mas é importante a gente ter uma noção exata de o quanto custaria para nós
o avental, um protetor facial, que é um investimento único, que a gente vai reaproveitar, a máscara N95, máscara cirúrgica, gorro, propé, se acharem e entenderem que deverão colocar propé ou não. Nós não falamos no começo do propé porque a gente adotou não ser interessante, não significa com isso que não é para fazer uso do propé. O problema é você ter que pensar na logística da retirada do propé, né? Do paciente retirar o propé, de se infectar, tudo bem, mas ele pode fazer higienização, até para a manutenção do consultório, ficar um pouco mais limpo, mas não é um IPI importante. A gente sabe que o propé leva a contaminação de um lugar para o outro. Então, é diferente uma clínica particular de uma clínica com mais profissionais, né, de movimento, uma faculdade, não, clínica de graduação e pós-graduação. Temos que pensar exatamente nisso. A luva, né, colocamos aqui a nitrílica, que é a mais cara, né, óculos de proteção, que é um investimento único, papel toalha, inclusive quantos papéis você vai utilizar. Fizemos um cálculo, sabonete líquido ou álcool em gel, R$ 17,48 de gasto, você e do seu auxiliar. Né? Se estiver sozinho, só 17, mas você tem que pensar 17,48 para cada um. A sua recepcionista, o que ela vai ter que ter utilizando ali? Né? O seu avental, né? Que, logicamente, um avental descartável, né? Adiante da situação de você ter o gorro, logicamente, né? A máscara cirúrgica ficaria em torno de R$ 2,55. Buscando mais ainda informação em relação ao custo do paciente. Ué, mas o paciente tem também, porque você vai ter que fazer a entrega de um gorro, papel toalha, do álcool em gel, da sabonete. Nós calculamos em torno de R$ 3,33. E o material de limpeza que você vai ter que ter para a sua desinfecção dos seus instrumentos, inclusive, né? Não a parte de biossegurança tradicional, de esterilização, que isso não muda nada, né, Maurício? Claro. Isso vai continuar permanecendo o que nós já fazemos. Mas o fato de detergente enzimático, de álcool 70, né? O saco de lixo para você colocar as embalagens, o sacolé que você usa para colocar ali as barreiras, R$ 2,10. Bom, gente, isso é um cálculo básico que nós fizemos. Se você trabalhar como auxiliar, ter uma recepcionista e o seu paciente, você vai ter um custo de cada procedimento no valor de R$ 42,94. Se for só o cirurgião dentista, auxiliar e o paciente, o custo cai um pouco para R$ 40,39, porque você não tem o custo da recepcionista. E se for você, só colega e o paciente, R$ 22,88. Então, não dá mais para não... Esse valor vai ter que ser absorvido no tratamento. De fato, se eu pensar e ter um auxiliar, onde eu vou ter um gasto com recepcionista de R$ 42,94, dependendo do número de procedimentos, de sessões que nós vamos ter que fazer, o custo disso, logicamente, vai aumentar. O fato é que é só para a gente ter uma ideia do quanto isso custaria e representaria, na realidade, no gasto que nós vamos ter que passar e repassar isso para o paciente, para que a gente possa executar os procedimentos. Enfim, pessoal, nós falamos dos aerossóis, falamos dos EPIs, mas foi o que o Maurício falou. Não adianta equipamento se você não tiver atitude e comportamento diferenciado. Nós temos que simular situações, nós temos que treinar, a nossa equipe tem que estar treinada, nós precisamos nos adequar a essa nova estratégia de atendimento. É em cima disso que a gente buscou tentar aproximar, né, quem põe o dedo na saliva e tem a dificuldade de atender, e a gente precisa continuar atendendo. E eu quero atender com segurança. Nós, em momento algum, em detrimento da segurança, de não acreditar que o paciente possa ou não estar contaminado, a gente se cercar de todas as possibilidades para entender um pouquinho quem são essas pessoas que nós vamos atender, né, a partir de agora. Né? Então, aqui estão todas as referências que a gente utilizou, todas elas de referências internacionais, nacionais. O fato, gente, é que, sinceramente, a gente não viu uma luz no fim do túnel. Quando a gente estava conversando, né, Maurício, a gente assistia, fazia um balanço pós-live, falava, Maurício, eu não estou conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Eu estou vendo um trem que está vindo em cima da gente. Né? Era ver uma saída diante de uma situação difícil, acreditar que a solução de um problema ela existe, e a gente foi em busca disso. Com muita humildade de entender que, com certeza, talvez a gente clareou um pouco esse túnel. Né? Talvez a gente trouxe, para nós, pelo menos, a gente conseguiu responder um monte de perguntas
diante das necessidades que a gente tinha, das dificuldades, né? Porque confesso que até atender o paciente de urgência hoje, eu chego com 1 hora de antecedência no consultório, eu fico observando todos os detalhes, né? Eu quero que a hora que o paciente chegar, eu recepcione de uma forma onde eu busca até repassar a anamnese dirigida, porque eu fiz isso ontem e, de repente, durante a noite, ele já fez uma manifestação, um sintoma. Então, esse cuidado que nós acabamos e passamos aqui para vocês, e a gente espera realmente ter contribuído com isso, para que a gente pudesse alertar um pouquinho, a gente só tem a agradecer a esse time, porque, de fato, foram eles que nos questionaram, e construtivas, mas que nos deram o gás de dizer, presta atenção, vamos lá, busque, e a gente ficou motivado por fazer isso. Nos dedicamos horas e horas em cima de trabalhos, discutimos treinamento, né, Maurício? Nós fizemos, acho que, quantos treinamentos em função, não só clínicos, né, mas pensar exatamente como a gente poderia. Esse trabalho, gente, não se fecha aqui, porque amanhã ele poderá mudar, novos trabalhos vão aparecer, vão ser publicados, a gente vai adequando, mas o mais importante é a gente poder, de fato, agradecer a gentileza de todos vocês, colegas, que estiveram aqui com a gente. A gente está deixando aqui todos os nossos contatos, né? Os contatos que, de fato, vocês poderão até solicitar para nós, os trabalhos, enfim, algumas referências que a gente utilizou. Tem aqui o Instagram do Maurício, o meu, tem aqui o Instagram da CuraProx. Quero que vocês aproveitem não só os nossos e-mails, mas o contato que nós estamos deixando, porque nós somos um time de educação, de orientação, de prevenção. A gente fala muito de qualidade de vida em termos de orientação para escovação, higienização oral, enfim. Nós temos um canal no YouTube, muitas das nossas lives que estão sendo ofertadas de terças e sextas-feiras, que amanhã nós teremos uma, né, Maurício? Amanhã você vai falar um pouco sobre o dente do juízo, né, Maurício? O dente do siso. E a abordagem, falando, meu Deus, porque tem uma live de dente do terceiro molar extremamente interessante para todos nós. Não é você se inscrever no canal do YouTube, né? Vai lá, se inscreve, já temos lá, parece que 12 lives já publicadas, né? Da mesma forma, você agora é nosso convidado especial, você, colega cirurgião dentista, que queira conhecer um pouco a filosofia de trabalho que a gente desenvolve na aplicação no consultório, que não gera aerossol, que é uma possibilidade viável de um ganho, e você ter um diferencial no teu consultório também, que é poder uma filosofia de higiene oral diferenciada, individualizada. Você, colega, é nosso convidado. Vai mandar um e-mail para o educacional@curaprox.com.br e a CuraProx está contribuindo nesse momento com a sua habilitação, com enfim, o seu desenvolvimento profissional, com um curso gratuito de ITOP, da filosofia ITOP, um curso de 8 horas, que vai ser realizado aqui em São Paulo, em meados de novembro, dezembro, já temos até uma data definida, esperamos que até lá a situação do Covid esteja realmente controlada, né? Porque a gente não sabe exatamente quando será o término disso, como o Maurício falou, né, na projeção que a gente tem, e é importante que nessa hora você, colega, manifeste o interesse. O único custo que você terá é com o seu deslocamento, com a sua hospedagem, né? Porque todos os instrumentos de higiene oral necessários para você treinar, se habilitar nessa filosofia, serão ofertados de uma forma gratuita. E também, se tiver interesse em conhecer esta ferramenta de trabalho que é o BOB, né? Que é um BOB Index, que você, quando faz a calibração das escovas interproximais, avalia pontos de sangramento que o paciente tem, né? Você tem um aplicativo que também pode ser ofertado a você, você pode estar habilitado, né? E aí você vai ter todas as orientações como fazer esse treinamento, que inclusive é virtual, não há necessidade do presencial, diferentemente do iTop, que tem que estar presente, aí tem que ter a parte toda do toque para ensinar. Eu acho que isso é fundamental. Então, ambos os e-mails ficam aqui na tela para vocês, agradecer de coração mesmo. Temos aqui um tempinho ainda, Maurício, para que a gente possa responder as perguntas, né? Tem algumas que eu sei que já foram
respondidas, né? Eu tenho até aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu só fazer uma... pessoal, se alguém quiser... Não, pode deixar com a... Isso aqui, pois não. Se alguém quiser qualquer um dos artigos, ou mesmo as planilhas que nós fizemos, né? Pode mandar e-mail ou para mim ou para o Mário e a gente repassa. Né? Quer dizer, os artigos nós temos todos eles na íntegra, né? Além dessas planilhas. Então fica aí, né? Para quem quiser, é só mandar um e-mail solicitando, poxa, me manda os artigos e tudo. A gente manda uma pastinha, né? Porque conhecimento nunca é demais, né? Olha, Maurício, muitos elogios, muitos parabéns, que a gente se sente até envaidecido por tantos elogios. Na realidade, gente, nós contribuímos com você, colega, sabe? A ideia foi realmente a gente poder trazer uma informação. Tá aqui, esses valores sem contar com sugador a vácuo, exaustor para salas sem janelas e talvez outros equipamentos que não são baratos e até demandam obras, foi perfeito do início ao fim. Nosso colega Cornelis que falou. De fato, Cornelis, a gente sabe exatamente qual seria o investimento se a gente tivesse que adequar com todos esses equipamentos, que têm o seu valor, como o próprio Maurício falou, não é, Maurício? Acho que, de repente, é uma contribuição, né? Que os colegas, que as empresas estão trazendo, né? Isso aí é gestão, gente que é dentista nunca faz isso direito. Foi uma aula que valeu mais que muito curso. Agradeço, Grace, pela sua consideração, pelo carinho. Na realidade, foi o que nós falamos. Isso aqui não é nem um resumo, foi um compilado de tanta coisa que a gente viu, né, Maurício? Que a gente ouviu, que a gente leu e que, de fato, a gente foi para a prática, né? Então, foi o que nós falamos desde o começo. São clínicos falando para clínicos, que colocam o dedo na saliva e sabem a dificuldade do atendimento com todas essas dinâmicas, com essa dinâmica diferente, né? Fala, Maurício. Tem uma pergunta que eu não sei se está no chat, é que eu recebi também pelo meu WhatsApp aqui, né? Pois não. Em relação ao aerossol, né? Se eu vou gerar muito aerossol, uma alternativa seria colocar a máscara cirúrgica sobre a máscara N95, né? Foi a Juliana que perguntou, né? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante, porque, sim, se você pensa de alguma forma, reutilizar a sua máscara N95, e isso, assim, não que ela foi feita para reutilizar, mas a própria Anvisa, ela admite que você reutilize isso por conta da falta de máscaras que existe no mercado, e isso foi uma nota da Anvisa durante todo esse processo. Se você usar uma máscara cirúrgica por cima e diminuir a chance, né, de você molhar, umedecer a máscara N95, isso é viável sim. A Anvisa teve em um determinado momento que ela estava pedindo para não se fazer isso em hospitais e tudo mais, por conta de você consumir muito material de máscara. Você consumiria N95 mais a máscara cirúrgica, né? Mas se isso é uma boa alternativa, ela acaba sendo sim uma alternativa que nos ajuda um pouco, né? Desde que você consiga, depois, na hora de remover a N95, não se contaminar na remoção dessa máscara. Isso é muito importante. Tá? Eu acho que essa Perfeito. Perfeito, Maurício. A palestra vai ficar disponibilizada no canal do YouTube da CuraProx. É só vocês irem lá, se inscreverem, por favor, CuraProx Brasil, no YouTube. Vai lá, né, e se inscreve. E em breve ela será publicada lá também para vocês voltarem a assistir, divulgarem, né? Eu acho que para nós é o mais importante. Ó, tem uma colega aqui. Mário e Maurício. Oi. Mário e Maurício, antes de vocês finalizarem, aí não sei se vai ter mais alguma pergunta, não é? Uhum. Então, continuo aberto aí para a pergunta dos colegas. E antes de vocês darem a palavra final, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer realmente a todos os colegas que estão aqui presentes. A essa hora da noite, mas já passamos de 2 horas de webinar, né? Não é fácil segurar as pessoas por tanto tempo, precisa ser realmente uma palestra de alto nível. As pessoas na live elas dão aquela entrada, entre e sai. Aqui a gente manteve realmente, fechou as 100 vagas, ficou alternando para ser 98, 100,
e por muito tempo, agora estamos com quase 80 pessoas. Então, agradecer muito a presença de todos e dizer que vocês foram realmente sensacionais. Eu acho que surpreenderam a todos, fizeram uma palestra de altíssimo nível, colocando aquilo que nós prometemos no título, né? Uma alternativa viável, possível, né? E eu creio que todo mundo saiu daqui muito satisfeito e com uma bagagem muito grande. Então, parabéns, Maurício, Mário, vocês foram realmente sensacionais. E, mais uma vez, também agradeço e parabenizo toda a equipe do Curaprox Academy, professor Camilo, professor Eduardo, professor Ricardo, professor Cornelis, professor Celso, Mário, professor Maurício, né? Essa equipe maravilhosa, e também outros colaboradores que nós temos, outros professores que nos apoiam, sempre estão aí apoiando a Curaprox nos seus trabalhos educacionais. Então, uma boa noite para vocês todos, e aí vocês ficam com a palavra. Só queria me despedir e agradecer, em nome da Curaprox, a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hugo, pela gentileza das palavras e pela oportunidade, né? A gente espera ter atendido realmente as expectativas dos colegas aí, né, Maurício? Sem dúvida. Olha, tem aqui testemunho pessoal que realmente falou que usar a máscara, está trabalhando, né, lá em Varginha, Sheila, na urgência, não é fácil. Enruga o rosto, já chegou a ficar com o nariz roxo, né? E tem a colega Grace pergunta a respeito do óculos de proteção com grau, né? Eu não sei se dá para fazer, não conhece, você conhece, Maurício, alguém que faça óculos de proteção com grau para usar como um óculos? Não conheço, mas não deve ser. Não conheço. Não deve ser algo... De qualquer maneira, Grace, como eu mostrei aquilo para vocês, a gente procurou que adapte realmente ao tamanho da armação do óculos, e eu consegui. E realmente tenho tido esse conforto para trabalhar, né? E mais, gente, olha... Só tem uma pessoa aí que falou dos artigos, não sei o quê, ela pôs o e-mail aí. Eu vou pedir para ela mandar o e-mail para a gente, que fica mais fácil para a gente enviar, fica mais fácil. Né? Mas acho que era isso. E bom, higienizar o banheiro, que já foi falado, as colocações, muito bom. Bom, gente, muito obrigado. Se a gente deixou de responder alguma pergunta, por favor, está aí o nosso e-mail, está aí os nossos contatos. Será um prazer responder para vocês todas as sugestões, críticas, enfim, o que vocês puderem contribuir. Vamos ajudar o cirurgião dentista. A nossa proposta foi realmente nos ajudarmos, porque bateu realmente forte. Nós sentimos que estávamos ali numa situação, num terreno pantanoso, que a gente não iria conseguir sair e talvez conseguir voltar à atividade, né? Ficamos muito preocupados com isso. E eu acho que foi isso, por amor à odontologia, por amor àquele exercício profissional que a gente sempre quis fazer, da melhor qualidade, ofertando um trabalho de qualidade, com princípios éticos, com respeito a todos os trabalhos e a todos os nossos colaboradores que nos ajudaram e as pessoas que a gente assistiu. Uma salva de palmas para todos eles, porque, olha, infectologistas, microbiologistas, né, médicos, enfim, todo esse pessoal que está na linha de frente, que nós também estamos, né, merece o nosso aplauso e a nossa gratidão. E a você, Maurício, obrigado, parceiro. Você realmente me emocionou, você me cutucou, a gente foi junto, chegamos junto, e eu te agradeço pela oportunidade de ter realizado esse trabalho e estar junto contigo aqui para a gente poder apresentar isso. Obrigado mesmo. Na verdade, não tem que agradecer nada, porque isso é o que a gente chama de parceria, né? Era uma parceria, né? Um puxando o outro, jogando informação em cima do outro, o que você acha disso, o que você acha daquilo, né? E eu acho que é isso mesmo, né? E realmente, assim, eu só aplaudo o que você disse agora no final e estamos juntos aí na questão aí dessa retomada aí, e eu espero realmente que todos aqui que nos acompanharam, que tenha, né, iluminado um pouco mais o caminho para que a gente possa voltar com mais tranquilidade, né, aos nossos atendimentos. Né? Deus quiser. Gente, muito obrigado. Agradecemos também a equipe de apoio, todo o pessoal do marketing da Curaprox, César, Fernanda, Eduardo, enfim, vou esquecer de falar o nome de alguém, mas o nosso carinho, que foram eles que nos permitiram que isso acontecesse. E a você, que acreditou, que está com a gente até agora,
Muito obrigado mesmo de coração. Fiquem todos bem, em paz. Uma boa noite a todos e até a próxima. Amanhã, 15 horas, teremos a live com Maurício Cornelis, bem interessante. Vamos falar sobre terceiros molares, né? E é uma coisa que vale a pena. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês.